Ezequiel, capítulo 38. No culto passado, eu falei um pouco sobre Daniel, sobre as 70 semanas de Daniel. E hoje eu vou fazer a conexão das duas coisas, né, de Daniel com Ezequiel. E eu queria te pedir atenção, tá? Esse é um assunto que requer atenção. E hoje o Ministério Infantil não está operante. E então os pais podem ajudar. Eu vou ter toda a paciência, vocês podem ficar tranquilos. Eu sei que criança é criança, mas peço aos pais que também nos ajude, tá bom? Glória a Deus. Vamos ao capítulo 38 de Ezequiel. E ao introduzir, então, eu vou fazer a devida conexão com o que eu ministrei no culto passado. Graças a Deus. Pode acompanhar aqui também. Diz assim: veio mais a minha palavra. Deixa eu só lembrar uma coisa para vocês. O capítulo 37 de Ezequiel é aquele capítulo do Vale dos Ossos Secos. É um capítulo antes. Deus deu a Ezequiel a visão de um vale de ossos secos. E esse vale, esses ossos secos, representavam uma nação de Israel que voltaria do cativeiro, de serem espalhados pelo mundo, coisa também que havia sido profetizada na Bíblia por Isaías. E o capítulo 37 é exatamente esse capítulo, que profetiza isto, uma nação praticamente morta, um vale cheio de ossos secos, voltando à vida. E quando esse vale de ossos volta à vida, né, primeiro quando se forma corpos inteiros, a palavra de Deus diz, o Senhor diz para Ezequiel que falta neles o Espírito. E então é necessário um derramamento do Espírito para que aqueles corpos se tornem um exército sobremodo excelente. Tá bom? Então, só para vocês entenderem a partir de que ponto Ezequiel está compartilhando esta profecia que ele recebeu de Deus. Então, depois que Israel é restaurado, conecta aí os pontos. Depois que a nação de Israel é restaurada de volta na sua terra, o vale de ossos secos volta a viver, vem esta profecia um capítulo depois. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog. Príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, profetiza contra ele. E diz: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudos e rodelas, manejando todos a espada, persas, etíopes, os de Pute com eles, todos com escudos e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Versículo 11, diz assim: e dirás, esse Gog dirá, subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, contra eles habitam sem muro, e não tem ferrolho nem porta. Olha, só esse versículo 11 já é algo de espetacular em termos de profecia. Porque no tempo que Ezequiel está profetizando isso aqui, não existia cidade sem muro. Assim como hoje não existe cidade murada. Se de repente o Senhor me toma numa profecia aqui, eu profetizo para, sei lá, para o Rio de Janeiro. E aí digo: assim diz o Senhor, virá contra ti uma guerra, e os teus inimigos acamparão do lado de fora dos teus muros. Eu assim, pastor, ei, pastor, não está sabendo que não existe cidades muradas mais? Então Ezequiel está dizendo uma coisa que na época dele era um absurdo. Como assim? Como? Uma cidade sem muro é uma tragédia. Quando os muros de Jerusalém caíram, que eles voltaram do cativeiro, desesperados, qual foi a primeira coisa que eles restauraram? Os muros. Os muros. Aí ele diz: virão contra ti, todos eles habitam sem muro e não tem ferrolho nem portas. Isso a fim de tomar o despojo e de arrebatar a presa e tornar a tua mão contra as terras desertas
que agora se habitam e contra o povo que se ajuntou dentre as nações. Olha bem, nessa época também era algo impensado que a nação de Israel pudesse um belo dia estar espalhada por todas as nações da terra, ao invés de estar congregando na sua própria terra. Então aí diz, o qual tem gado e possessão e habita no meio da terra. Muito bem. Agora, versículo 15 diz, virá, pois, do teu lugar das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército numeroso. E verso 16 diz, e subirás contra o meu povo de Israel, como uma nuvem, porque vai ser muita gente, para cobrir a terra no fim dos dias. Diga comigo, fim dos dias. Muito bem, capítulo 39. Ele continua dizendo a mesma profecia, com um pouco mais de informação. Ele diz assim, tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e diz, Gog é uma pessoa, Magog é uma terra, Gog é uma pessoa. Diz, contra Gog dize, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel. E ele diz, e tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas. Ainda no versículo 8, diz assim, eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia de que eu tenho falado. E os habitantes das cidades de Israel sairão, escute isto, e os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas e os escudos e as rodelas com os arcos e com as flechas e com os bastões de mão, com as lanças, e farão fogo com tudo por 7 anos. 7 anos. E não trarão lenha do campo, eles queimarão as próprias armas. E o verso 11 diz, e sucederá que naquele dia darei ali a Gog, ao indivíduo a Gog, um lugar de sepultura em Israel. Levante a sua mão e diga comigo, Senhor, a tua palavra é extraordinária demais para eu entender por mim mesmo. Precisamos do teu Espírito nesta noite para nos fazer entender. Em nome de Jesus. Amém? Muito bem. O problema do mundo e do diabo com Jerusalém é exatamente o fato do Salvador ter nascido em Jerusalém. Nós estamos hoje no suposto culto de Natal. Eu acho que ninguém aqui é inocente a ponto de imaginar que Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro. Todo mundo sabe que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas como não se sabe o dia que Jesus nasceu, um belo dia convencionou-se celebrar no dia 25 de dezembro. E eu não vou entrar aqui em debate de, celebra, não celebra, que dia é hoje, é o dia do Deus Sol. Eu não vou entrar nesse debate, e sinceramente isso para mim é coisa para neófito. O importante é, Jesus nasceu um dia, nós não sabemos o dia, celebra-se amanhã, então nós estamos fazendo isto da forma correta, que é amando Jesus, servindo Jesus, grato a Deus por ter enviado Jesus e por ele ter morrido no nosso lugar. Quem é grato a ele, diga amém, Jesus. Então, o fato de Jesus ter nascido em Jerusalém é que torna Jerusalém uma cidade tão especial e uma cidade tão disputada. E o diabo quer Jerusalém, as nações querem Jerusalém, Israel quer Jerusalém, o Islã quer Jerusalém, os árabes querem Jerusalém, todo mundo quer Jerusalém. E é uma cidade belíssima, uma cidade caríssima, com prédios e arranha-céus. Não é nada disto. É uma cidade muito normal, uma cidade até, se você for em busca de beleza moderna, você não vai encontrar em Jerusalém. Ela vai ser considerada uma cidade feia. Se você estiver em busca de uma cidade produzida, moderna, com grandes prédios e isso e aquilo, e pontos turísticos extraordinários, como Paris, como Londres, como Nova York, como Tóquio e etc., Jerusalém vai ser uma cidade feia para você. Você vai ver lá monumentos, ruínas, você vai ver buracos cavados no chão por causa da arqueologia e coisas dessa natureza.
Então, qual é o problema com Jerusalém? Por que que tudo gira em torno de Jerusalém? É a guerra que está acontecendo agora, por exemplo, entre Israel e o Hamas. Para quem não sabe de alguns detalhes, o que os palestinos reivindicam é um Estado palestino sendo a capital a metade da cidade de Jerusalém. Eles querem a metade da cidade de Jerusalém e dentro dessa metade está incluída o monte do templo, o lugar onde Abraão quase sacrificou Isaque e não sacrificou, porque apareceu um anjo do Senhor lá, impediu o sacrifício e Deus então proveu um cordeiro para o sacrifício, para então cumprir a sua palavra a Abraão. Nesse lugar, Deus mandou construir o templo. Salomão construiu o primeiro templo. Esse templo foi destruído. Veio depois Zorobabel lá na frente, reconstruiu esse templo. Vem o rei Herodes, expande o templo, aumenta o tamanho do templo, vira um monumento grandioso no lugar que hoje está a Mesquita de Aqsa, ou o Domo da Rocha. Olha o que eles querem. Eles querem um estado próprio dentro das terras de Israel, sendo a sua capital a metade da cidade de Jerusalém. Ora, parece uma situação até simples de resolver se nós não estivéssemos contando com milhões e milhões e milhões de muçulmanos que estão por detrás disto, que são a favor dos palestinos e são contra Israel. Que são ensinados desde criancinha, tá vendo aquela baby ali? Desde criancinha eles são ensinados a odiar Israel, odiar os cristãos e a destruir e a matar todos aqueles que discordam da sua ideologia religiosa. Quando eles se tornam maioria num lugar, enquanto eles são minoria, não. Mas quando eles se tornam maioria num lugar, eles tomam o governo, e essa é a estratégia. Como que você subverte uma nação democrática? Como é que faz para subverter uma nação democrática? Muito simples, você aumenta o número da sua população com pessoas de uma certa ideologia que você sabe que vai votar numa direção específica. É isso que a esquerda faz aqui nesta nação, é o que a esquerda faz no Brasil, é o que a esquerda faz em qualquer lugar. O que eles não estão contando é com um fator muito importante que vai virar o jogo nos próximos anos, que é a taxa de natalidade. Segundo as Nações Unidas, para você manter uma cultura funcionando, você precisa de 2,5 de taxa de natalidade, para você manter uma nação viva e funcionando anos à frente. 2,5 de taxa de natalidade. Abaixo disso é insustentável você manter uma cultura funcionando. A Europa agora foi registrada abaixo de 2 pontos de natalidade. Por exemplo, a Alemanha tem 1,7 de natalidade. 1,7. Ela precisaria de 2,5 para manter a sua cultura nos próximos 50, 100 anos. Estão entendendo? Isto passa muito rápido. Eu saí de Colatina em 2001, voltei agora em 2000 e pouco, fui andando ali pelo centro de Colatina, um monte de jovem, de garoto de 20, 20 e poucos anos que não existia quando eu morava lá. E foram só 20 anos que eu fiquei fora da cidade. Cheguei lá e encontrei uma carrada de gurizada que não existia. Estavam lá andando pela cidade em apenas 20 anos. O que não se faz numa nação em 50 anos? 30, 40, 50 anos. E é aí que está a pegadinha. Por quê? Enquanto os países europeus estão declinando na sua faixa de natalidade, os muçulmanos têm uma média de 10 a 12 pontos de natalidade. Um muçulmano, que inclusive pode ter mais de uma mulher, em média, eles estão entre 8 a 12 pontos na taxa de natalidade. Sendo que você só precisa de 2,5 para manter uma cultura, e abaixo de 2,5 a cultura se dissolve. E nenhum país da Europa alcança a pontuação de 2,5. Nenhum. Os Estados Unidos da América, por exemplo, os Estados Unidos da América está exatamente no limiar dessa pontuação, dessa taxa de natalidade. Então, o que o governo de esquerda está fazendo? Está abrindo as fronteiras para que todo mundo invada o país, entre e tome a nação, para poder mudar a etnia nacional. Esse é o projeto. Essa é a ideia, essa é a proposta. Tá?
Por que eu estou falando tudo isso para você? Para você entender como que essas profecias virão a acontecer em alguns anos à frente. Não vai demorar muito. Estou falando de décadas e décadas e décadas. Não, isso já está em andamento. Vou dar para vocês um exemplo simples. Os muçulmanos, há pouco tempo atrás, conseguiram pela primeira vez eleger o primeiro prefeito de Londres muçulmano. O primeiro prefeito de Londres, que não é um britânico de origem, não é de pele branca, não que isso seja importante, mas elegeram, porque a maioria num país democrata sempre prevalece, elegeram o primeiro prefeito muçulmano da cidade de Londres. Não estou falando de Bagdá, não estou falando de Hyderabad, no Paquistão, estou falando de Londres, na Inglaterra. A mesma coisa está acontecendo na França. Já se diz que o número de votantes muçulmanos na França já consegue pender a balança numa eleição presidencial. Eles não são capazes ainda de eleger um presidente sozinho. Mas eles já têm força, como os hispanos aqui nos Estados Unidos. Pode observar que todo candidato à presidência aqui, de alguma forma, manda mensagem para os hispanos, fala de imigração, que não sei o quê, tá por quê? Porque eles têm peso na balança, peso na balança. Na França já há peso suficiente muçulmano para interferir, influenciar a eleição para presidente. Então, o que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo o seguinte, que essa invasão que vocês têm assistido, de milhares e milhares e milhares de muçulmanos deixando os seus países no Oriente Médio, alguns realmente vivendo crises humanitárias, como o caso do Afeganistão, é uma crise humanitária sem precedentes. Lá eles matam as pessoas como se estivesse atirando em porco-espinho na rua. É uma crise humanitária muito grande. A Sharia lá é a única lei aceitável na nação e ela é rigorosa. E as pessoas pagam com a vida. Mulher não tem nenhum direito. As mulheres acham que as feministas aí brigando por direito nos Estados Unidos, que as mulheres não têm os mesmos direitos dos homens. Aqui nos Estados Unidos, um país aberto para todos, um país que quem quiser trabalhar, trabalhe na função que você quiser, seguindo o que você quiser. Aqui, as pessoas reclamando aqui, vai reclamar lá no Afeganistão. Enche um avião aí com 50 mil mulheres, desembarca lá no Afeganistão e vão reclamar lá e exigir direitos no Afeganistão. Para vocês entenderem o que é opressão de fato. O que é opressão? Esta guerra que nós estamos lendo aqui, chamada de Gog e Magog, e eu já vou explicar os dois termos. Gog, quando você lê a profecia, você vê que Gog é uma pessoa. Esse Gog, que é um título simbólico, logicamente, nos dias modernos, quando acontecer essa guerra, nós vamos conhecê-lo por outro nome. É um termo simbólico, mas esse Gog, ele é uma pessoa que vai surgir da parte norte em relação a Israel. Se você pegar e traçar uma linha de Israel subindo para o norte, sem mover para a direita ou para a esquerda, traçar a linha direto até o Polo Norte, você passa exatamente por cima da Turquia. Sendo que os especialistas dizem que tanto Togarma, Gomer, Mesec e Tubal, esses 4 nomes são povos que habitaram nas terras que hoje são turcas. Então, Togarma, Mesec e Tubal seriam representações do que hoje é a Turquia. Agora, olha que coisa tremenda quando você volta para o capítulo 38, que você volta para os versículos 4 e 5, eles dizem assim: e te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudos e rodelas, manejando todos as espadas. Verso 5, olha bem, qual é o primeiro país que aparece no verso 5? Persas, segundo etíopes, os de Pute com eles, todos com escudos e capacetes. Aí vem Gomer, Togarma,
que são todos representação de uma mesma região, que é a região hoje da Turquia. Mas a Pérsia hoje é o Irã. E é o primeiro país que o nome aparece na cabeça da lista. Então, mais ou menos o seguinte, vou tentar colocar numa linguagem atualizada para te ajudar a entender. A Turquia representa o último império daquela sucessão de impérios que você vê na Bíblia. Tá? Começa lá com o Egito, que influenciou Israel. Depois do Egito tem a Assíria, que seria no norte do Iraque. A Síria, com A, Assíria, no norte do Iraque. Depois da Assíria vem Babilônia. Depois da Babilônia vem a Pérsia. Depois da Pérsia vem a Grécia. Depois da Grécia vem Roma. Agora escute bem. Escute isso. Roma, olhe para mim, pode deixar, porque as crianças vão. Criança é criança, tá? Escute bem isso aqui. Quando a Bíblia foi encerrada, o último império era o Império Romano. Quando acabou-se a Bíblia. Quando João escreveu o Apocalipse, que foi o último livro da Bíblia escrito. Que os especialistas da época entenderam. Não, nós temos que fechar a Bíblia agora. Já deu. Está pronta. O Espírito de Deus guiou, então, os líderes da época a entenderem que a Bíblia estava pronta, fechou a Bíblia no livro de Apocalipse. Então, começa em Gênesis, termina no Apocalipse. Então, quando João escreveu o Apocalipse, o império em vigência era o romano, ok? Só que, algumas centenas de anos depois do ano 500 e pouco, 600, foi quando realmente houve um declínio muito grande no Império Romano e se levanta um outro império chamado Otomano. E o Império Otomano é turco, é o que quando você vê no mapa lá hoje é a Turquia. E até hoje nós temos problemas na região ali do Oriente Médio, até hoje nós temos problemas ali por causa da influência turca. Então agora escute isso, eu sei que às vezes pode ser um pouco cansativo, mas escute bem o que eu vou te explicar. Isso tem a ver com geopolítica, tá? Os países hoje do mundo, eles são contados e respeitados de acordo com o seu poder bélico. Por que que todo mundo teme os Estados Unidos da América? Porque é o exército mais poderoso do mundo. O orçamento anual do exército americano é 3 vezes o orçamento do exército russo. A Rússia tem 250 bilhões de dólares de orçamento anual, os Estados Unidos têm 700 e tantos bilhões. Então, os primeiros mísseis são aqui que são criados, os primeiros aviões de guerra são criados aqui, as primeiras tecnologias saem daqui, o maior número de armas nucleares está aqui, e por aí vai. No Oriente Médio, este país é a Turquia. A Turquia é, no Oriente Médio, hoje, o país, o exército mais poderoso. Em número e em armas. Principalmente porque a Turquia, até então, é tida como aliada dos Estados Unidos, e como aliada dos Estados Unidos, ela não tem nenhum tipo de sanção, ela pode comprar armas à vontade, investir em crescimento bélico, sem nenhum problema. Então, hoje, no Oriente Médio, depois da nação de Israel, porque Israel recebe muita coisa dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, da França. Todos esses países investem em Israel. Então, o exército mais poderoso lá é o exército de Israel, por esta razão. Mas o segundo mais poderoso é o exército turco. Muito poderoso. Muito bem, então como que se soma isso? Como que isso vai acontecer? Como é que a gente pode entender isso? Muito simples. É que existe uma liga entre esses países que são citados aqui, que hoje seriam a Turquia, a Arábia Saudita, o Afeganistão, Iraque, a Síria, Egito, Líbia. Todos esses países eles têm uma coisa em comum: o islamismo. Todos eles professam a mesma religião. E é uma religião jihadista, ou seja, uma religião que ensina as pessoas a matarem as outras em nome de Deus. E a aliança número 1 dessas pessoas é com o seu Deus e com a sua religião. Eles são ensinados desde pequeno. Agora, há pouco tempo atrás,
um dos chefes do exército de Israel foi na televisão mostrar o que eles conseguiram catar lá ao invadir a faixa de Gaza. Eles cataram lá um monte de material de escola, de criancinha, do tamanho dessas crianças que você está vendo aí, que vão para o prezinho aqui para aprender coisinha, daqui a pouco alfabetizar com um videozinho. Lá sabe o que eles fazem? Eles vão para a escola para aprender a odiar Israel e para odiar os cristãos. O material de escola deles diz isso. Desde pequenininho eles são ensinados que se eles matarem um judeu, eles serão honrados por Alá no paraíso. E agora escute isso que eu vou dizer. As crianças não entendem o que eu vou dizer agora. Quando os terroristas entraram no dia 7 de outubro em Israel e começaram a atirar e matar a revelia que eles podiam, um dos terroristas pegou o telefone, ligou para a mãe dele e falou: mãe, você não acredita, eu já matei 17 judeus. E a mãe do outro lado gritou o quê? Allahu Akbar! Deus é grande! Aí eu te pergunto, como é que você faz para negociar com uma pessoa dessa? Como é que você faz para negociar com uma etnia dessa? Como é que você faz para colocar censo numa pessoa dessa? Não tem jeito. Então qual é a profecia? A profecia é a seguinte. Quando nós falamos na semana passada das 70 semanas de Daniel, pode soltar aí, cadê o meu PowerPoint? Vamos sendo rápido agora, tá? Passa. Ok, Ezequiel 38 e 39, vai passando. Fala sobre a profecia, fala de uma guerra. Essa guerra é para o futuro e essa guerra é contra Israel. Ela completa, ela completamente a profecia das 70 semanas, ela completa, né? Ela completa a profecia das 70 semanas de Daniel. Vai passando. As 70 semanas de anos que nós estudamos no culto passado, são 70 vezes 7 anos, que dá 490 anos. 483 anos já estão cumpridos e falta agora uma semana, que são 7 anos. Olha bem, falta quantos anos? 7, escute, 7 anos, passa. Esta profecia é para Jerusalém e para o povo de Daniel, que são os judeus. Tanto Gog barra Magog como as 70 semanas estão ligadas a Israel, em concordância com Mateus 24, quem está desde o início da série sabe do que eu estou falando. Quem não está, volta depois lá na página da igreja e ouça. Então, sobre Gog e Magog, que nós acabamos de ler, nós temos, será comandada por uma nação do norte, terá o Irã como ator principal. Como que Ezequiel, me diga isto, como que Ezequiel poderia saber, humanamente falando, que 2000 e tantos anos depois dele, o Irã seria o ator principal de um movimento para destruir Israel? Como? Se não fosse Deus falando isso através dele. Terá o Irã como ator principal, tentarão destruir Israel, e número 4, falharão miseravelmente. A profecia diz que eles vão falhar. Então agora escute isso. Quando chega no versículo, no capítulo 39. Quem está comigo ainda, diga bem, Jesus. Fica firme aí. Eu sei que com criança é difícil, mas fica firme. Desanima não. No capítulo 39, a partir do versículo 4, primeiro eu quero que você entenda no versículo 2 que é Deus que vai causar isso. Deus vai causar isso, porque tem coisas não resolvidas que Deus tem que resolver. E no versículo 2 diz, eu te farei voltar. Diga comigo, voltar. Por que voltar? Exatamente por isso, porque a Turquia já foi império naquela região, e o Império Otomano, que era turco, dominou Jerusalém por mais de 600 anos. Depois o Império se dissolveu, o Império Britânico subiu, e então o Império Britânico derrotou o Otomano, e então foi lá e passou a exercer influência naquela região, mas Israel já estava fora de lá, expulso pelos romanos no ano 70. Aí o Senhor está dizendo, verso 2, eu te farei voltar, e porei 6 anzóis,
e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel. E é tão interessante isto que, embora tenha alguns morros no sul de Israel, esses morros, eles estão para o sudeste de Israel. Mas no norte, existe uma cordilheira no norte, chamada Cordilheira de Golã, que são os montes que separam Israel do Líbano. Olha o que a profecia está dizendo. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda asa, e os animais do campo, te darei por pasto. Então, para você poder entender como que isso vai funcionar em termos de o máximo possível, né, em termos cronológicos, a coisa é mais ou menos o seguinte. Nós temos 70 semanas se cumprindo, 483 se cumpriu até o dia em que Jesus morreu e ressuscitou. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ali se cumpriu a 69ª semana, 69. Mas o reino não foi instalado, então Deus pausou e abriu a porta da graça para os gentios. É por isso que hoje eu e você podemos dizer que somos salvos. É por isso que hoje estamos aqui celebrando a bondade de Deus, podendo dizer Feliz Natal para todos. Obrigado, Senhor, por ter enviado Jesus, porque Deus decidiu pausar a contagem das semanas e abriu a porta para o povo gentio. Coloca para mim aí João capítulo 1, versículo 10 em diante. João 1, verso 10 em diante. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Repita esse texto comigo. Aqui está a chave, tá? Ele veio para o que era seu, o povo judeu, mas os seus não o receberam. Próximo. Mas, todo mundo. Mas. Pronto, esses dois versículos explicam tudo. Jesus veio para o povo de Israel, cumpriu a 79ª semana, a 69ª semana, e em seguida viria a 70ª, e como diz Daniel 9, do versículo 23 em diante, era para zerar os pecados de Israel. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então a morte de Jesus vinha para zerar tudo isso. Mas Israel disse, não, nós não queremos, nós não quero esse tipo de Messias. Eu quero um Messias que esteja no palácio, que governe, que seja político, que isso, que aquilo. Não rejeitaram Jesus. Então Jesus veio e abriu a porta para mim e para você, e nós dissemos, obrigado, Senhor, nós aceitamos sim. Nós queremos, muito obrigado, nós queremos sim. E aí o nosso nome então foi escrito no livro da vida. O livro da vida e do Cordeiro. Mas para isso Deus teve que pausar a contagem. Deus teve que pausar a contagem. Então nós estamos vivendo agora na chamada dispensação da graça. É um período em que a graça de Deus foi doada ao mundo inteiro. Atos capítulo 4, em algum versículo do capítulo 4, diz claramente que quando Pedro cura o paralítico, depois é chamado no Sinédrio para explicar, Paulo diz claramente, mas vocês esqueceram o que disse Daniel, aliás, capítulo 2, o que disse Joel, não capítulo 4, capítulo 2, ele diz, isso é o que disse Joel, e depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tem alguém aqui que já invocou o nome do Senhor pelo menos uma vez na vida? Tem. Então a Bíblia diz, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, salvação é uma dádiva, não é uma conquista. Você não conquistou nada. Você não fez nada para ser salvo. A única coisa que você precisa para ser salvo é crer em Jesus e invocar o nome e dizer, Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Nós conhecemos um rapaz que foi satanista de último grau, eu e a Zandra, pastor Antônio, ele já está com o Senhor hoje. Mas sabe como que ele se converteu? Porque no dia que ele estava morrendo, satanista de muito tempo, acostumado a lidar com os demônios apareciam para ele em forma de animais, de lobos.
Atos 2. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o pastor Antônio, ele estava morrendo, de repente os demônios vieram, pegaram ele e levaram. Levaram ele para um lugar escuro, uma caverna, um lugar ruim e tal, começaram a torturá-lo. E aí, a irmã dele, que era crente, havia dito para ele, olha, você pode não me ouvir agora, mas vai chegar um dia que você vai estar numa situação tão precária que a sua única saída é clamar o nome de Jesus. E ele estava ainda numa espécie de arrebatamento, não era morte per se, né? Era uma espécie de arrebatamento. E ele estava nesse lugar, nessa caverna, infestada de demônios, e ali ele ficaria para sempre, porque ele não voltaria nunca mais. E quando ele estava naquela situação, ele lembrou da palavra da irmã dele, e ele gritou em alta voz, falou, Senhor Jesus, se o Senhor existe mesmo, tem misericórdia de mim. E nós ouvimos isso da boca dele, né? Ele contar essa história, quando ele já era pastor, e dizer que quando ele gritou aquilo, os demônios que estavam por ali, todos babando para poder devorá-lo, eles todos foram sugados para dentro de buracos que tinha naquela... É como se fosse uma grande gruta e tinha um monte de buraco assim. E quando ele gritou, eles foram todos sugados para dentro assim. E de repente ele volta, ele está de volta no corpo, na sala da casa dele, porque ele gritou o nome de Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você não fez isso ainda, você precisa fazer isso hoje ou fazer isso em algum momento antes da sua partida. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. E esta profecia, tanto a profecia das 70 semanas, como esta profecia de Gog e Magog, mostram quão sério é Deus em cumprir profecias. Então eu vou voltar agora no versículo 9, que eu quero que você lembre disso. Faltam 7 anos para cumprir as 70 semanas. Aí acontece a guerra de Gog e Magog, que todo mundo acredita que é o estupim do arrebatamento. É o estupim do arrebatamento da igreja. Diz assim, e os habitantes das cidades de Israel, quando aconteceu o Gog e Magog, que vai ser um massacre. Quem conhece a Guerra dos 6 Dias, onde Israel sozinho, em 6 dias, destruiu uma coalizão árabe com milhões de pessoas. Em 6 dias, Israel acabou com a festa. Dessa vez, vai ser parecido com uma diferença. Haverá muito mais mortes. E aí o verso 9 diz assim, 39:9, e os habitantes das cidades de Jerusalém sairão, totalmente queimarão as armas e os escudos e as rodelas com os arcos e com as flechas e com os bastões de mão e com as lanças e farão fogo com tudo isto por 7 anos. Não, é muita coincidência. Sério. Não é coincidência demais que esteja faltando exatamente 7 anos para cumprir a 70ª semana. E vem Ezequiel, que não está sabendo que Daniel está profetizando algo do lado de lá. Ele não está sabendo. E ele vai e diz que vai acontecer uma guerra, e que esta guerra vai ser o estupim do chamado acordo de paz, que na verdade Daniel chama de aliança. Ele fará uma aliança com muitos por uma semana, 7 anos. É semana de anos, né? Ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Aliança, um acordo. Então veja bem. Agora, esses dias que Israel está lá bombardeando os palestinos, e que eles entraram em desespero porque eles não esperavam que ia chegar a esse ponto, porque eles têm uma estratégia que funciona sempre. A estratégia é o seguinte, eles vão lá, atacam Israel, bum, 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 pega alguns hostages, refém, pega alguns reféns, traz para a faixa de Gaza, aí Israel vai lá, solta umas bombinhas, não sei o quê, e senta na mesa para negociar. Não, a nossa condição é que a gente libera os reféns, mas vocês têm que soltar fulano, ciclano, beltrano, não sei quem, que estão presos lá nas prisões israelenses. Aí Israel, para poder salvar os reféns, vai lá, solta aquele monte de terrorista e aí recupera, então, os reféns. Sempre foi assim. Então, o que eles estavam esperando? Que ia ser assim de novo. Só que eles não esperavam que Israel, dessa vez, determinasse. Agora, a guerra só termina quando Hamas estiver completamente destruído.
Nós queremos salvar os reféns. Mas a prioridade não é salvar os reféns, a prioridade é destruir o Hamas. E aí Israel bombardeia todo o território, invade o território e começa a matar todos os terroristas. O que eles fazem? Vão para a parte subterrânea. Eles construíram um monte de túneis. Se esconderam lá nas partes subterrâneas. Guerra daqui, guerra dali, papapá. Aí de repente Israel teve uma ideia, falou assim: e se nós inundássemos os túneis? Por que não? Foram lá esticar umas mangueiras enormes, uns tubos enormes do mar, que o mar está perto, e começaram a inundar os túneis. Quando eles viram o que estava acontecendo, eles se desesperaram. Quem viu aqui na televisão, milhares e milhares de militantes do Hamas se entregando, todo mundo de cueca, sem roupa, de cueca, porque não tem que tirar a roupa, porque os caras se explodem. Então tem que tirar a roupa. Aquele monte de... Alguém viu isso aqui ou ninguém viu? Aquele monte de homem, tudo de cueca, em fileirinha, tudo enfileiradinho, mão na cabeça, se rendendo. Por quê? Porque Israel estava afogando todos eles, inundando os túneis. Então chegou o fim do Hamas, como está profetizado em Isaías. Gente, nada disso está acontecendo por acaso. Tudo isto é palavra profética. Portanto, eu estou aqui para dizer para você: pastor, por que você está pregando isto hoje, que é dia de Natal? Primeiro que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Nós estamos celebrando só para poder pegar onda. E ganhar presente. Eu estou pregando isso para você entender. Alô? Para você entender que o arrebatamento da igreja está mais perto do que você imagina. Não importa quantas vezes você ouviu falar nisso, não importa quantas vezes seu pai, seu avô, seu tio, não sei quem, o pastor fulano falou sobre isso. Deixa eu te dizer uma coisa: a igreja vai ser arrebatada e, segundo as profecias, isso está mais perto do que nunca. Jesus está voltando, igreja. Se nós não pararmos imediatamente de brincar de igreja, brincar de ser crente, estou falando que você está brincando, mas no Camboja está assim de gente que fica brincando de crente, faz de conta que não é, vai na igreja, não vai, dá o dízimo, não dá o dízimo, sei o quê, papapá, por qualquer besteirinha está desviando, abandonando a casa de Deus. Porque não entenderam ainda que o momento é grave, o momento é sério, as profecias estão todas se cumprindo. Se elas estão se cumprindo, significa que o arrebatamento vai de fato acontecer. Porque quando aconteceu o Gog e Magog, aí agora vai aqui a minha tese, que eu tenho direito também de ter uma. Aqui vai a minha tese. Se o arrebatamento da igreja acontecesse amanhã cedo, hoje à noite ou amanhã cedo, com o país, com o mundo relativamente em paz, de repente, todo mundo acorda de manhã, estão faltando, presbítero Tony, milhões de pessoas do mundo inteiro. O cara olha para o lado, cadê a mulher? A Bíblia diz: estarão 2 na cama, um será levado, outro deixado. Você não vai me deixar, hein, mulher? Você me ajuda, qualquer coisa você me puxa, hein? Aí está dizendo: vão estar 2 no moinho, uma será levada, a outra deixada. Estão entendendo? Ou seja, belo dia, todo mundo vai olhar e falar: mas gente, o que está acontecendo? Aí, sirene daqui, você sumiu fulano, sumiu ciclano, desapareceu não sei o que lá, o avião caiu não sei aonde. Ok, imagina o caos que viraria o mundo da noite para o dia e como fazer o mundo funcionar por mais 7 anos com o anticristo no poder, se a coisa acontecesse dessa forma. Então, eu tenho a suspeita que não será dessa forma. Não será dessa forma. A coisa será, por isso que o Gog e Magog é uma peça importante na história. O Gog e Magog está aqui por isso. Porque deflagra uma guerra que vai ser praticamente, que se não a terceira guerra mundial, vai ser pelo menos o estupim de uma terceira guerra mundial. Porque 7 anos depois vai acontecer o Armagedon. E o Armagedon, sim, definitivamente será uma terceira guerra mundial. 7 anos depois tem o Armagedon. Mas 7 anos antes tem o Gog e Magog. E aí o que acontece? Uma guerra. E aí os Estados Unidos protegendo Israel. A Rússia protegendo o Irã, protegendo a Turquia. E aquele embaraço que você está vendo lá agora. Está acontecendo diante dos nossos olhos.
o Irã mandando armas para a faixa de Gaza, o Irã mandando armas para o Hezbollah, o Irã injetando dinheiro no Líbano e na Síria, a Rússia ajudando o Irã, a Turquia injetando dinheiro no Irã. Está acontecendo agora diante dos nossos olhos. Só não é o Gog e Magog ainda, mas está acontecendo. É só você pegar o que está acontecendo agora, multiplica por uns 300, que você vai ter o Gog e Magog acontecendo daqui a uns anos. Tem alguém me ouvindo aqui? Você está entendendo que este é aquele momento que disse a Bíblia que viria o tempo em que o limpo se limpasse mais ainda, e que o sujo iria se sujar mais ainda? Você está entendendo que não dá para ser meio limpo, como não dá para ser meio sujo? O sujo será sujo e o limpo será limpo. Qual a sua escolha? Ah, eu não estou servindo a Deus, pastor, porque não sei o quê, porque papapá, porque eu tive uma decepção em 1980 e não sei o quê, porque o pastor fulano fez assim comigo, chutou a minha canela, pisou no meu dedo e não sei o quê, porque papai deu mau testemunho, não sei o que lá. Ok, a sua alma vale mais do que isso ou não? A sua alma vale mais do que isso ou não? Responda para você mesmo. Ou você acha que quando nós chegarmos diante de Deus, o Senhor vai falar, ok, meu filho, o que aconteceu? Por que você não foi fiel? Ah, Senhor, só lembro do pastor João, que não sei o quê, que papapá, que fez assim, desviou o dinheiro da igreja, o fulano de tal, que não sei o que lá, que deu mau exemplo. Senhor, lembra que o meu pai, minha mãe, o cachorro mordeu meu pé, não sei o quê. Você acha que você vai ter tempo para ficar explicando para Deus por que você passou aqui 30 anos, 40 anos, 50 anos, vivendo uma vida mais ou menos, quando você poderia viver para Deus de fato, gastar os seus dias para Deus, criar a sua casa aos pés do Senhor, para que quando a trombeta tocar, diz a Bíblia, oh, Shanassamassai, quando a trombeta tocar, você não vai se ver em apuros aqui, você vai encontrar com o teu Salvador nos ares. E aí, meu filho, a Bíblia diz, onde não há choro, não há mais dor, não há mais nada, não tem dívida, não tem aluguel para pagar, Pedro, não tem nada, você não precisa do supermercado, você não tem que pagar a conta de luz, nada, você não vai ficar doente jamais, você vai morar com Deus para sempre, e vai receber um corpo novo, um corpo glorificado. Imagina, não vai ter gordo lá, nem magro demais, não vai ter careca, eu vou ter cabelo, eu e você, Tony. De graça, rapaz. Vai ser num abrir e fechar de olhos, quando dá uma piscada assim, já cai aquele cabelão assim, e você já vai subindo assim, encontrar com o Senhor nos ares. E já chega perto de Jesus, já tirando o cabelo dos olhos assim, para dar um abraço nele. Escreve o que eu estou falando para vocês. Marca aí eu, Tony, Doni e Elias. Marca aí para vocês verem o que vai acontecer quando vier o corpo glorificado. Elias também. Se demorar mais uns anos aí, Elias vai ficar na frente da fila. Aí quando esta guerra acontecer, que Israel dizimar com todos eles, e a Bíblia diz que Gog, o cara que vai ser o cabeça desse negócio, quando você ouvir falar, porque a Turquia fica com rumores, o Erdogan mandou esse recado, Erdogan disse isso e aquilo, esses dias o Erdogan estava pressionando Israel a sair da faixa de Gaza, dizendo, se vocês não saírem da faixa de Gaza, a Turquia vai entrar na jogada. Quando foi que houve uma guerra entre Israel e a Turquia? Nunca, a não ser na época em que o Império Otomano dominou a região. Então ninguém está olhando para a Turquia e esperando que saia algo de lá. Está todo mundo olhando para o Irã, para o Afeganistão, Paquistão, Síria, Líbano. Mas ninguém está olhando para a Turquia. Mas a profecia não falha. A profecia está avisando, eles virão do norte.
E aí quando Israel dizimar com todo mundo, aí olha o cenário perfeito, aquela guerra, aquela confusão e tal, de repente eu e você desaparecemos da terra. Meu amigo, você acha que vai dar tempo de alguém parar para pensar por que você sumiu ou deixou de sumir? Se o arrebatamento tivesse acontecido na Ucrânia, por exemplo. Vamos supor que o arrebatamento tivesse acontecido na Ucrânia. Você acha que teria dado tempo ainda de o pessoal falar, mas pera um pouquinho, está faltando muita gente aqui. Você acha que daria tempo? Com escombros, prédio desabando em cima das pessoas, carro explodindo, ponte desabando. Como é que eles saberiam quem foi que morreu, quem é que está soterrado e quem é que foi arrebatado? Como é que eles saberiam? Essa pode ser a estratégia de Deus. É por isso que a terra vai funcionar por 7 anos. Aparentemente como se nada tivesse acontecido. Eles vão queimar as armas. O que que significa? Um acordo. Falei, ok, desculpa, foi mal, vamos fazer um acordo aqui. Aí se levanta o anticristo. Vamos fazer um acordo aqui. Aí diz, e ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Uma semana. E diz, e na metade da semana ele fará cessar o sacrifício. E a destruição virá sobre as asas da abominação. E o que Deus quer? Deus quer que eu, você e as nossas crianças, os nossos filhos, estejamos todos nas bodas do Cordeiro. Coloque-se de pé, ouça isso que eu estou dizendo. Fica de pé onde você está. Você sabe qual é o plano de Deus? Qual é o master plan of God? Qual é o plano mestre de Deus? É que quando tudo isso acontecer, cadê a Luana, minha tecladista? É que quando tudo isso acontecer, escute, Deus quer você assentado à mesa com Jesus. Porque palavras dele mesmo, quando ele está sentado com os seus discípulos à mesa, ele diz, eu não tornarei mais a tomar esse fruto da vinha, até aquele dia em que eu beba com vocês no reino do meu Pai. Então, enquanto tudo isso estiver acontecendo aqui, meu irmão, se você andar retamente com Jesus, você vai estar nas bodas do Cordeiro e você não vai ter que passar por nada disto. Eu tenho que pregar isso hoje, para que você saiba que está vindo, mas não porque você vai experimentar, é exatamente porque você não vai experimentar. Tem alguém grato a Deus aqui?